Vamos começar com uma oração, pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, portanto, como nós vamos dar um início hoje a esse estudo, farei aqui uma breve apresentação dessa obra, depois haverá um outro vídeo no qual eu irei me aprofundar mais no tema do surgimento, de como foi que aconteceu, então, toda essa dinâmica, né, da obra A Palavra Viva de Deus. Então, o livro, ele hoje é um livro só, que, como vocês podem ver, reúne aqui as 4.703 mensagens. E antes esse livro ele era dividido em volumes, e depois que a obra foi concluída, então reuniu-se todos os livros em um só. Tá? Então o título, A Palavra Deus, como vocês podem ver aqui, não é uma palavra escrita, feita em computador ou criada pela mão humana. Né? Essa palavra ela é uma assinatura formada de galhos de árvore, tá? Que depois eu vou contar com mais detalhes como tudo isso aconteceu com relação à assinatura e ao escritor da obra, né? No sentido humano. A Palavra Viva de Deus, o título escolhido pelo próprio Deus do livro, A Palavra Viva de Deus. E aqui embaixo a face de Jesus, que tá estampada na capela do então escritor do livro, num sentido humano. Porque o livro, a obra, A Palavra Viva de Deus, ela foi escrita por uma locução interior. E não vou me deter agora a essa explicação, mas depois eu farei um vídeo somente falando sobre esse acontecimento, como se deu. O importante agora é a gente iniciar com a leitura da mensagem, porque o nosso estudo aqui ele vai se dar todos os dias através da leitura das mensagens. Tá? Eu vou abrir aqui o livro. A primeira mensagem de número 1, uma mensagem pequena, que traz o título Busca-me e eu te ajudarei. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês a importância dessa obra na minha vida e como a minha história teve um outro curso. Provavelmente, se há 24 anos atrás eu não tivesse conhecido essa obra, hoje eu não estaria aqui falando dela para vocês. Então, eu quero que você dê o máximo de atenção para isso, para essa leitura, para esse estudo, para que você também, assim como eu, tenha a oportunidade de se maravilhar, de ver como o nosso Deus ele não deixou a gente se enganado, se sentir perdido, se sentir sozinho, se sentir sem saída. Pelo contrário, a obra ela traz para nós uma visão muito ampla e muito clara de todas as coisas que estão acontecendo, que com certeza, se você é um cristão autêntico, você está sim sentindo incomodado, você está se sentindo sem saber o que fazer,
e para onde seguir. Então, assim, dê a sua atenção máxima nessa leitura e vem com a gente, vem se aprofundar e vem descobrir que há muita coisa que está escondido, mas que está escrito na Sagrada Escritura que Deus revelaria. Né? Que o escondido virá, né, a ser revelado. É a Xaninha que apareceu aqui na nossa gravação. Então vamos lá. O título da mensagem, Busca-me e eu te ajudarei. A mensagem ela foi escrita no dia 10/11 de 1994 e que abre, então, o início dessa obra. A assinatura dessa mensagem é Jesus que assina, porque você vai ver ao decorrer do estudo, da leitura das mensagens, que em algum momento vai ser Nossa Senhora que vai falar, vão ser os santos, os anjos, os profetas. Então você vai ver que a mensagem é do céu. Ela vem do céu e ela vem assinada como se fosse uma carta para nós. E ela vem assinada pode ser por Jesus, pode ser pelo Espírito Santo, pode ser a Santíssima Trindade. Então vamos lá. Bento, eu sou o teu Deus e o teu Salvador. Eu sou a luz e o caminho. Eu sou a verdade e sou a vida. Eu sou o teu pastor e tu és a minha ovelha. Nunca duvide sequer um segundo de mim. Nunca troques o teu sorriso do teu sorriso por uma tristeza. Sorrindo para mim, eu estou feliz. Quando me... Sabe o que acontece? Olhando-me com tristeza, eu fico triste também. Nunca troques o teu olhar de claridade por um olhar de falsidade. Olhando-me com o amor do teu coração, eu permaneço sempre contigo. Quando tiveres qualquer dúvida, olhe para o sorriso de uma criancinha. Sou eu que estou sorrindo. Se o teu pensamento fugir de mim por qualquer ilusão do mundo, olha para as estrelas. Elas vão abrir o teu coração e o brilho delas te iluminará por dentro. Porque sou eu, Jesus, fonte de toda a felicidade, água pura e cristalina. Sou a luz do teu olhar, as batidas do teu coração e o ar que tu respiras. Busca-me e eu te ajudarei. O caminho pode ser o mais difícil, para mim não é nada. Jesus. Portanto, assim, agora que vocês ouviram a mensagem, o conteúdo da mensagem, vocês perceberam que é algo de extraordinário na mensagem. Não é uma pessoa que escreve, não é um ser humano comum, não tem como um ser humano comum falar com essa autoridade, né? Uma autoridade própria de Jesus e própria do céu, né? Então ele começa falando: Bento, eu sou o teu Deus e o teu Salvador. Nós poderíamos, inclusive, aqui colocarmos nós mesmos nessa situação. Sunny, eu não sei como é o teu nome que está agora assistindo, mas você pode colocar o teu nome. E a mensagem está direcionada a todos nós, à humanidade. E assim, essas mensagens, elas têm profundidade e fazem mudar. E fazem mudar porque tem graça nela. É como diz o próprio título do livro, a palavra viva de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Nos evangelhos mesmo, quando a gente lê, todo dia você pode ler até a mesma passagem bíblica. E você vai ver que ali tem um novo ensinamento a cada dia. Por quê? Porque a palavra é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Então ele fala que eu sou o teu Deus e o teu Salvador. É Deus dando já para nós um aval de dizer: eu sou o teu Deus, o teu Salvador. Sou eu. Sou eu que estou aqui, sou eu que estou escrevendo aqui para ti. E depois ele fala aqui no outro parágrafo assim: não duvide sequer um segundo de mim. Ou seja, ele quer que a gente dê a atenção
e a credibilidade. Então, não ficar naquela coisa do julgamento. É porque, né? Tu faz um juízo imediato, sem fazer uma explanação, sem fazer uma profundidade, sem dar uma chance de leitura. Quantas pessoas estão hoje agora sem uma oportunidade de uma leitura espiritualizada, de um livro? Podia ser um livro de um santo, podia ser a própria Sagrada Escritura, podia ser de repente uma filosofia boa, né? Boa, porque há tanta coisa ruim nesse mundo. Uma filosofia importante no sentido de crescimento espiritual, e elas não fazem isso simplesmente porque estão no ego, simplesmente porque não querem dar essa chance de abrir o coração. Porque é preciso que a gente abra o nosso coração. Se eu não abro meu coração, eu não vou conseguir entender as verdades que vão vir a mim. Então, assim, é preciso que a gente tenha essa chance, como fez até, eu posso citar para vocês aqui um exemplo muito claro disso, Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando ele teve vários momentos da mãe dizendo para ele, chamando ele para uma caminhada mais espiritualizada, para dar mais atenção às coisas de Deus, ele sempre deixava passar, não dava importância. Santo Ambrósio, ele teve vários momentos com Santo Ambrósio, ele teve um momento crucial com Santo Ambrósio, e ele usa aquela pregação de Santo Ambrósio para trazer para o mundo, né? Onde ele quis envolver o social, não para Deus, mas para os homens, para o rei da época, né? Então, isso é um exemplo. E depois de algum tempo, né, quando acontece um massacre, morte, é que ele percebe que ele estava errado. Então é que ele vai dar atenção à Sagrada Escritura, porque ele ouve umas crianças falando, tem que ler, tem que ler. Né? E ele, então, abre a Sagrada Escritura na passagem de São Paulo, naquela carta no momento em que São Paulo tem no Atos dos Apóstolos, quando São Paulo tem aquele momento em que cai as escamas no olho dele, nos olhos de São Paulo, né? E ele se vê naquela situação também, né? Então, assim, dê uma chance. Dê uma chance para você mesma, não é para Deus, porque Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Então, ele fala aqui isso. Não duvide sequer um segundo de mim. Então, tem cuidado com dúvida. Tem cuidado com duvidar, principalmente das coisas de Deus. Né? Daquilo que Deus está querendo te abrir teu coração, te dar uma graça especial e você está recusando. Né? Lembro também de Santa Edith Stein, que também era uma grande filósofa. Primeiro que ela já era um ser humano muito bom. Né? Ela já era, antes da conversão dela. Né? Uma mulher judia e que se santifica na nossa igreja, nessa nossa igreja bela e pecadora, que é a Igreja Católica. Né? É santa e pecadora. São homens que dirigem, por isso pecadora. Mas é santa porque ela foi instituída pelo sangue de Cristo. Então nós devemos nunca esquecer disso. Ela pode estar passando por um momento muito, muito crítico, porém é a única igreja deixada por Cristo. Então assim, devemos dar toda a atenção para isso. Então assim, Santa Edith, quando ela viu a conversão dela é um momento em que ela vê uma senhora dentro da igreja, que ela vai lá na igreja fazer uma visita com um turista dentro dessa igreja, e quando ela vê uma senhora se ajoelhar, vindo à feira, se ajoelhar na frente do sacrário, aquilo chocou ela, chamou muito a atenção dela, e ela começa a ver através daquele ato algo extraordinário, e ela começa a dar atenção, então, epa, peraí, aqui tem alguma coisa, e ela começa a fazer um estudo profundo, né, sobre a igreja, né, que na época, através do livro de uma outra santa muito importante da nossa igreja, que é Santa Teresa d'Ávila. Então, quer dizer, a partir da obra de Santa Teresa, ela tem, então, um chamado especial. Né? Mas ela deu essa chance, ela se abriu para a graça. Então, a gente precisa se abrir para a graça. E outra parte aqui que finaliza a mensagem, e nesse parágrafo que Nosso Senhor ele fala de uma forma muito, muito incisiva, muito profunda e muito carinhosa. Né? Eu acho que posso usar esse termo, não sei, é tão profundo que não teria nenhum termo humano para a gente poder exemplificar isso.
mas ele está querendo mostrar o carinho que ele tem por nós, o cuidado, o zelo de pai que ama, zelo de pai que cuida, sabe? Então, assim, ele fala aqui, se o teu pensamento fugir de mim por qualquer ilusão deste mundo, olha para as estrelas, né? Então, assim, e ele vai falando onde ele está, no sorriso de uma criança, em volta de nós a natureza encantadora que ele deixou para nós. Por que ele quer que a gente olhe para as estrelas? Porque o brilho de uma estrela, eu não sei para você, mas para mim, eu sou muito apreciadora da natureza, em especial do céu noturno. Eu gosto muito de olhar para as estrelas e para a lua. E eu acho que tem muito ensinamento. Existe um evangelho nas estrelas. E assim, quando ele pede para a gente olhar para as estrelas, e é verdade isso, o que eu vejo? Eu vejo o brilho, um brilho que aqui na Terra a gente não tem como a gente recriar algo assim. Então, assim, o brilho das estrelas para mim remete ao céu, remete uma pequena amostra do céu no sentido de luz, no sentido de beleza e de brilho, da qual jamais aqui na Terra a gente vai ter. Mas ela é um pequeno exemplo de céu para mim. Me retrata isso. Eu não sei para vocês. Coloca nos comentários o que as estrelas traz para você, né? Em termos de ser humano que nós somos, de criatura que nós somos, a olhar e contemplar o céu. O que te remete às estrelas, não é? Então ele fala isso. Olha para as estrelas. O brilho delas te iluminará por dentro. É assim que a gente sente. Porque Deus é luz. E o brilho da estrela, ele está exemplificando como ele pode afetar o nosso coração. A luz dele entra em nós, no nosso coração. Basta que a gente permita, não é? Então, assim, e a mensagem ela vai aprofundando nesse sentido. Ele fazendo analogias, não é? Olha para o sorriso de uma criança. Então, assim, na pureza de uma criança, no voar de um passarinho, está a presença de Deus o tempo todo nas nossas vidas. Somos nós que, com a nossa ignorância, somos nós com a nossa incapacidade de compreender aquilo que para nós se tornou comum. Eu me acordo todo dia, o sol está ali todos os dias, à noite eu tenho a lua, eu tenho as estrelas, como sendo uma coisa que, não, vai estar sempre ali. Mas é um milagre todos os dias na nossa vida, né? Então ele finaliza dizendo uma coisa que eu acho muito legal e que eu tomei para mim essa frase. Ele finaliza assim: busca-me e eu te ajudarei. Ele confirma, né, o título da mensagem. O caminho pode ser o mais difícil, para mim não é nada. E é verdade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O caminho pode ser o mais difícil, para mim não é nada. Quantas vezes a gente se vê em situações no qual a gente acha que eu tô sem saída, no qual a gente diz assim, poxa, não há chance para mim aqui. E de repente tudo muda, né? Isso é uma ação da graça de Deus na vida da gente. E isso acontece muitas vezes. Então, no próprio decorrer, no próprio curso da nossa igreja, que tem um magistério de mais de 2000 anos, a gente pode dizer isso. Quantas vezes Deus atuou na igreja no sentido de manter toda essa caridade dele na nossa igreja, esse amor forte, firme, de um pai que cuida, que zela. Então nós não devemos ter medo, meus irmãos. Nós não devemos ter medo. Nós devemos ter confiança, mas nós devemos, é uma obrigação nossa como cristão, a gente conhecer a verdade. E ele está dando todas as chances para nós. Nós estamos vivendo agora a era do Espírito Santo. E todas as possibilidades ele está dando. Somos nós que temos que abrir o nosso coração e perceber. E perceber o que é bom. Tem tanta coisa que você está assistindo aí, por aí no YouTube, nos canais. Tem tanto YouTube aí ganhando tanta visibilidade, com coisas tão sem futuro, tão sem propósito. No entanto, coisas tão grandes como essas estão esquecidas, estão aí sem ser dado um mínimo de importância. Então, venha com a gente nesse estudo. Esse aqui é só o início, esse é só o primeiro dia. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande exército de Maria, de Jesus, Nossa Senhora do céu, dos anjos, santos anjos,
que está se formando na humanidade, sim, porque Nossa Senhora, ela como medianeira e como mãe, está cuidando de todos nós. E eu quero que você, junto com a gente, assim como a minha família teve essa chance, essa oportunidade de conhecer, eu quero também agora poder fazer isso também, poder mostrar para as pessoas aquilo que enriqueceu a minha casa, a minha vida e a minha família. Eu espero você no próximo programa.